Boa noite, pessoal. Enfim, é um enorme prazer poder estar aqui recepcionando esse ciclo hoje. Esse ciclo de debate faz parte do Oi Cabeça da curadoria da Eliane Costa, da Heloísa Barco de Holanda e da Cristiane Costa. Faz parte de, digamos assim, uma série de debates que visam discutir a manifestação da palavra em diferentes mídias. E hoje a gente vai ter um foco, com muito prazer, especificamente na mídia do jogo eletrônico. Então, bem-vindos ao primeiro debate do Jogador de Mil Fases. O que é o Jogador de Mil Fases? Que é aí que vocês já podem ver aí atrás. O Jogador de Mil Fases é um projeto encabeçado por mim e pelo Guilherme Xavier, voltado para a crítica de jogos, ou para uma análise da experiência de jogo, mas, digamos assim, fugindo um pouco da proposta comercial, ou da proposta do tipo, esse jogo que saiu há pouco tempo, ele é bacana porque ele tem gráficos bons, ele tem som bom, ele é interessante do ponto de vista de jogabilidade, e o que exatamente é essa jogabilidade, como é que você definiria ela. Então, a gente que, na verdade, tem uma proposta de simplesmente definir o jogo como uma experiência que é dotada de significado, que é dotada de narrativas, e que, inevitavelmente, traça um paralelo muito forte com você como jogador. Ou seja, pode ser um jogo que você jogou em um determinado momento e foi super relevante para a sua vida porque você jogou em um momento em que você estava depressivo, ou um momento em que você estava muito feliz, ou que você tinha algum desafio profissional para enfrentar, etc. e por aí vai. Na verdade, isso sempre vai variar de acordo com a bagagem de cada pessoa, ou seja, as experiências de vida que você tem e como é que essas experiências de vida vão moldando a sua percepção sobre o jogo eletrônico. E como é que aquela obra pode ser perfeitamente equiparada a qualquer outra obra, como cinema, literatura, dança, música e por aí vai. Na verdade, a proposta aqui é de simplesmente falar que nós abordamos os jogos eletrônicos como uma mídia equivalente a qualquer outra. E isso tem tudo a ver com o tempo que a gente vive atualmente, porque a gente vê discussões que não param de brotar do tipo, jogo eletrônico, videogame, é arte, é cultura? E qual é a relevância disso, honestamente? A gente tem que ver até que ponto isso tem uma influência na política pública e até que ponto isso traz benefícios para a gente do ponto de vista legal. Isso é interessante para evitar censura? Ok. E agora com a Marta falando que, Marta Suplicy falando que os jogos não entram no Vale Cultura porque não é cultura. Mas a gente não tem jogos já sendo aprovados de acordo com a Lei Rouanet? A gente já não tem um jogo brasileiro, o Thorin, que foi aprovado na Lei Rouanet? Então como é que isso procede? Na verdade é apenas uma questão, digamos que com o tempo vai digamos assim, se sedimentando, porque a gente vai trazendo à tona, em eventos como esse aqui, por exemplo, a relevância da experiência do jogo, como manifestação cultural, artística, pessoal e narrativa. Então, na verdade, quando eu e o Guilherme a gente pensou nesse projeto, foi a partir de um artigo que eu tinha escrito, que foi publicado por uma coletânea da Universidade de Carnegie Mellon, e eles têm um projeto que, de certa forma, serviu bastante como inspiração para a gente, nesse caso aqui, que era uma coletânea de artigos de variados autores. A gente tinha desde gente envolvida diretamente com o mercado de jogos. No livro, por exemplo, que eu escrevi um artigo, você tinha gente envolvida com o desenvolvimento do Uncharted 3, que saiu para o PlayStation 3. Você tinha gente que era mais focada especificamente na academia. E você também tinha jornalistas e blogueiros, etc. E aí, trazendo esse modelo, na verdade, eu lembro que até comentei com o Drew Davidson, que é o organizador da publicação, e falei, nossa, esse modelo é fantástico, e na verdade isso traz uma discussão que é muito bacana pra gente no cenário brasileiro. Ainda mais um cenário em que a gente carece de uma discussão mais, digamos assim, editorial, e puxa muito pro lado comercial, sempre falando de lançamentos, etc. Como é que a gente pode trazer isso pra cá? E aí, conversando com o Guilherme, surgiu a ideia de por que não fazer essa publicação aqui especificamente no Brasil. E dar um caráter regular para ela, não é uma publicação que acontece uma vez e acabou, nunca mais você vai ver artigos. Não, então na verdade a gente fez uma seleção, a gente foi atrás de pessoas interessadas para compor esse primeiro volume. A ideia é lançar o livro em junho, a gente está fazendo aqui uma espécie de trailer, digamos assim, todos os artigos já foram escritos, mas a gente trouxe aqui alguns autores para poder falar sobre os seus artigos e sobre quais jogos eles abordaram e por quê. E depois de fazer isso, a gente, com o lançamento do livro, a nossa ideia é, bacana, temos um livro publicado que tem uma série de artigos que discutem jogos nas suas mais variadas ramificações em termos de experiência. E como é que a gente pode dar continuidade a isso? Abrindo a discussão para o público, ou seja, a nossa ideia é abrir um processo de submissão de artigos e a gente possa engatar com essa publicação de maneira anual. Então, depois da publicação do livro em junho, a gente abre para a chamada pública para que as pessoas submetam seus artigos e discutam quaisquer jogos sobre a ótica que quiserem.
A gente faz uma curadoria e aí depois lança isso em 2014 e aí subsequentemente. Então, em essência, esse é o projeto do Jogador de Mil Fases. Obviamente, como não é nenhum mistério, o título Jogador de Mil Fases já diz muito a respeito da nossa proposta em relação a como analisar os jogos. Obviamente é uma alusão ao livro do Campbell, O Herói de Mil Faces, e a gente encara que, na verdade, o jogador ele passa por diversas etapas, inclusive o próprio livro, vocês vão ver, cada um dos artigos representa uma das 2 etapas da jornada do herói. Então a nossa ideia é poder fazer digamos assim, um paralelo, obviamente, com o monomito que o Joseph Campbell trabalhou. Na ideia de estudar como é que todas as narrativas se manifestam de uma determinada forma, ou seguem uma determinada fórmula, mas muitas vezes apresentando as suas características únicas. Para quem estiver interessado, temos aqui um QR Code. Se você quiser saber qual é o site do jogo, é só você tirar uma foto desse QR Code e você vai ter acesso diretamente no seu celular. Olha que conveniente. Mas se você não estiver conseguindo tirar uma foto desse QR Code, está aqui uma imagem do nosso site. No nosso site a gente tem ali em cima, a gente tem logo de cara uma descrição do projeto, a gente tem a editora, esse livro faz parte da série Ludo, especificamente da editora 2AB, e que é uma editora com foco muitas vezes em publicações da área de design. E aí a gente tem uma listagem dos organizadores, no caso eu, Guilherme, mas o trabalho também do designer gráfico, inclusive está presente. E também jogadores, que são especificamente os autores, que estão analisando todos os artigos que estão presentes e qual é a proposta deles. Depois a gente tem o sumário falando de cada um desses artigos, mas obviamente, digamos assim, o miolo vai vir com a publicação do livro. Eu especificamente vou falar brevemente aqui sobre o... olha só. Vou falar brevemente aqui... não era para ser curso. Vou falar brevemente aqui do artigo que eu escrevi. O artigo que eu escrevi é baseado... Esse vídeo não foi eu que fiz, mas eu recomendo fortemente o vídeo desse cara, que é sobre análise de jogos. O artigo que eu escrevi foi sobre o Way of the Samurai 3. O Way of the Samurai 3, vou falar brevemente aqui, e em seguida passar a palavra para os outros autores para que eles possam falar sobre os seus artigos e quais jogos analisaram. O Way of the Samurai 3 é, digamos assim, um jogo dentro da definição de gênero do mercado de ação-aventura, o que a gente chamaria de action-adventure. Mas, na prática, ele é muito mais similar, digamos, a uma espécie de simulador de samurai baseado fortemente nas obras do diretor japonês Akira Kurosawa, por causa da retratação de Japão feudal dele. A ideia desse jogo é, na verdade, tentar fazer um jogo de samurai. Só que o que eu comento no artigo é que essa ideia de fazer um jogo de samurai não deu muito certo. Não deu muito certo porque a forma como o jogo se apresenta, digamos assim, o visual, o controle, todos esses elementos do jogo, na verdade são extremamente precários. Você vai ver que é um jogo que muitas vezes tem traduções mal feitas. O jogo é japonês, tá? É uma produção japonesa. E você vai ver que o jogo tem traduções mal feitas, você tem um controle que é extremamente incômodo de se controlar. É muito difícil você ter controle do seu samurai e na hora de lutar não é algo, digamos assim, fácil. Mas na verdade o jogo se destaca no ponto em que você, apesar de poder definir quem o seu samurai é como você leva a história adiante. Um dos pontos que eu destaco nesse jogo, ou no artigo sobre esse jogo, é que em vez de você ter, como num jogo tradicional, em que você pode, por exemplo, gastar de 6 a 30 horas jogando um jogo, a gente, comparando com o cinema, por exemplo, a gente está acostumado a ver longa-metragens de 2 horas, às vezes 1h30. Mas nos jogos, a gente frequentemente tem jogos que duram pelo menos 6 horas, como é o caso de muitos jogos de tiro em primeira pessoa, Call of Duty, etc. E a gente tem jogos do gênero RPG, que tem uma ênfase muito maior em narrativa, em diálogos, etc., que demoram em torno de, às vezes, 30 horas para você conseguir chegar no fim de uma determinada história. Essa não é a proposta desse jogo aqui, e essa que é a genialidade desse jogo. O que ele faz, na verdade, é oferecer uma história curta, que você geralmente termina em cerca de 2 horas, só que a partir do momento que você termina, você recomeça, obviamente mantendo alguns elementos que, digamos assim, simbolizam o seu progresso. Por exemplo, se você melhora uma espada, você leva ela para um ferreiro e aquela espada fica melhor. Quando você for novamente jogar o jogo, você já vai ter aquela espada consigo. Mas o seu personagem vai começar do zero. E aí você vai poder percorrer um outro caminho, uma outra ramificação narrativa. Então, por exemplo, você tem essa região que está sendo assolada por um shogun, regente atual, que recentemente tomou o poder, e você pode escolher ajudar esse regente, você pode escolher ajudar o vilarejo que está sendo oprimido por causa dos altos tributos ou por causa da violência, ou você pode escolher ajudar um clã que se opõe especificamente ao regente atual. E quando você escolhe esses caminhos, na verdade você o tempo todo tem uma série de ramificações.
A melhor forma de comparar esse jogo a uma outra mídia seria comparando aqueles livros-jogos. Aqueles livros que você pegava e falava, ah, você está numa masmorra, quer ir para a esquerda, página 63, quer ir para a direita, página 72. E você acaba trilhando o seu caminho ali. Só que o que acontece muitas vezes é que nesse jogo, quando você vai descobrindo as coisas que você precisa fazer, você já está encaminhado para um fim. Só que aquela informação que você adquire, você pode perfeitamente usar numa próxima vida, digamos assim. E aí, no artigo especificamente, eu exploro esse fenômeno como, ou batizo esse fenômeno com o nome de reencarnação narrativa. Porque você acaba, através da lógica de budismo, digamos assim, você tem uma influência muito forte da religião nesse jogo, você acaba tendo essas diferentes manifestações. E você o tempo todo tem, como vocês podem ver aí, uma ênfase em liberdade. Você é penalizado de acordo com essa liberdade que você tem acesso. Por exemplo, o cara ele foi penalizado com menos 3.350 pontos, porque ele matou gente aleatória, civis, etc. Daí a ideia de que é um simulador de samurai, porque os samurais têm esse código de honra muito forte, então você não deve desrespeitar esse código. Mas o jogo te dá essa liberdade de você poder explorar esses caminhos. E, enfim, fazer coisas que muitas vezes são vistas de maneira extremamente negativa. Esse jogador aí, no caso, ele está, enfim, explorando o jogo das piores maneiras possíveis. Só que o que é interessante é que aí vocês estão vendo, por exemplo, esse personagem que toca biwa, que é como se fosse esse alaúde japonês, ele na verdade é um personagem que representa quem salva o seu progresso no jogo. Isso tem tudo a ver com a proposta narrativa. Quando você chega para salvar o seu jogo, e você fala, ah, eu quero salvar meu jogo, aquele menestrel, digamos assim, ele fala, ah, qual é a sua história? E quando você salva o seu progresso, é como se você estivesse contando a sua história para aquele personagem. Um determinado personagem que você encontra ao longo do jogo, quando você está andando, ela é o primeiro personagem que você vê e geralmente é uma moça que explica para você como que você pode jogar aquele jogo. E aí se você fala que você já sabe como jogar aquele jogo, a moça fala, ah, então você já esteve aqui nesse mundo antes. E isso é uma forma de quebrar a quarta parede e se referir diretamente ao jogador e falar, olha, a gente sabe que você está testemunhando diversas vidas aqui nesse mundo e que você o tempo todo está habitando isso pelas várias ramificações que essa liberdade narrativa oferece. Então, para mim, o Way of the Samurai ele é muito mais distante de um romance, digamos assim, com 600 páginas, e muito mais próximo de uma compilação de contos. É como se fosse um livro em que você traça um conto, depois você termina com a informação que você adquiriu no conto anterior, você passa para o próximo conto, e para o próximo conto, e para o próximo conto, e assim começa a testemunhar, ou viver, melhor dizendo, várias vidas dentro daquela realidade. E essas vidas, muitas vezes, trazem ensinamentos positivos ou negativos que você pode levar para fora também. Então, em essência, esse é o conceito do Way of the Samurai. Vocês podem ver perfeitamente que dá para você fazer muita besteira no jogo, mas ao mesmo tempo também você tem uma ênfase muito forte, que acaba não sendo bem retratada nesse vídeo, nas propostas narrativas e nos diversos caminhos que você pode trilhar. Uma das ilustrações bem evidentes disso é que o jogo apresenta como se fosse uma espécie de mosaico para todos os finais que você pode obter. E esses finais que você pode obter, eles vão sempre sendo preenchidos nesse mosaico de acordo com cada uma das suas vidas, que você habita e que você realiza. Então, em essência, né, eu tenho uma, digamos assim, uma sintetizada muito grande na proposta do artigo, mas na prática essa a proposta. Você pode a qualquer momento, para enfatizar a liberdade dentro do jogo, por exemplo, dentro de uma conversa você pode escolher sacar a sua espada. Isso obviamente tem consequências. Você está conversando com alguém e você saca a sua espada, aquelas pessoas saem correndo ou elas tentam te matar, e isso novamente vai interferindo no progresso que você vai trilhando ao longo do jogo. Então, na prática, isso é o Way of the Samurai e o fenômeno da reencarnação narrativa. Eu vou agora passar a palavra para o Guilherme, que vai poder falar também do artigo que ele escreveu, que analisa especificamente os jogos Red Orchestra e World of Warcraft. Bom, vou tentar seguir, né? Você coloca para mim, outro vídeo? Bom, no meu artigo começa a explorar um pouquinho a questão do jogo como documento e do jogo como monumento, né? São questões extraídas da área da comunicação especialmente, e a gente observa que, curiosamente, né, de certa forma, até um dos vetores, né, que levou a gente à produção do livro é observar essa falha, né, ou essa falta em termos de literatura que trata o jogo, além da questão, vamos dizer assim, tecnofílica, né? A gente entende que o jogo em si, uma manifestação, né, de todo o conhecimento tecnológico, né, emergente da nossa sociedade, mas, além disso, também trata de especificidade, trata de construções que podem ser trazidas de forma diferente, né? Um jogo que chamou muita atenção quando fui convidado a jogar pelo meu grande amigo Rian Rezende foi o Red Orchestra, né, que ele é um jogo de guerra, mas ele é um jogo de guerra um pouco diferente do que a gente está acostumado em termos de jogos mainstream.
porque ele se propõe a ser mais um jogo, vamos dizer assim, estratégico, do que um jogo mais arcade, ou seja, aquele jogo que você sai andando, dando tiro, enfim. E a minha experiência foi meio traumática, porque logo no começo do jogo eu morri em 3 segundos, né? Eu cheguei a dar um tiro, né? Mas eu observei bem essa profundidade, né? Que a guerra é isso, né? Você está no lugar errado, explode o pulso do seu lado, você morre. E, logicamente, compreendido, né, as regras do jogo, voltei a jogar e um pouco mais reticente, né? De quando prosseguir, de quando parar, de quando atirar, enfim. Consegui dar o meu primeiro disparo e descobri que minha arma precisava ser recarregada. Diferente de outros jogos com os quais eu estava acostumado, onde o carregamento é automático, especialmente a regra de Red Orchestra não. Então, mais uma vez, né, como um soldado não sabe carregar uma arma, enfim. Então, ao passo que eu fui jogando, fui observando que a questão da manutenção, né, de uma expectativa estética, né, do que seria um documento de guerra estava muito presente ali e cabia ser, vamos dizer assim, de certa forma debulhada, e o que eu acabo fazendo em termos de artigo, né. A questão desse repertório, vamos dizer assim, mais histórico, se acabou se tornando uma certa moda nos jogos eletrônicos no final da década de 90, muito por conta de produções como a do Steven Spielberg, né, o Resgate do Soldado Ryan, do Malik, né, além da linha vermelha, enfim. E como a vida imita arte, a arte imita a vida, enfim, vários jogos desde então acabaram se apropriando também um pouco desse discurso mais belicista para enaltecer seus próprios jogos. Surge aí Medal of Honor, Call of Duty, que acabou se tornando uma das franquias mais rentáveis, né, quando tem um lançamento de, enfim, acho que foram 50 milhões no final de semana, vários recordes, ou seja, é um assunto que por si traz interesse e, curiosamente, acaba mostrando como isso também é uma commodity, né? Como, de certa forma, a questão militar está presente na sociedade de uma forma muito esquisita, né? Como obra, né? Ter esse destaque ao mesmo tempo estranho, ao mesmo tempo compreensível, né? Está na notícia toda hora, enfim. Isso acaba sendo trazido um pouco na discussão de um jogo que não faz parte do mainstream, como é o caso do Red Orchestra, mas se apresenta também muito, vamos dizer assim, efusivamente participado pelas pessoas que curtem, né? Especialmente esse tipo de posicionamento diante de um cenário, né? É um jogo feito na Rússia, então ele trata dos conflitos, né, estabelecidos no leste europeu entre nazistas e russos e, assim, pelo fato de ser feito na Rússia, a gente entende que existe aí uma certa ideologia, né? Boa parte dos servidores já contam com os times russos todos preenchidos, deixando os nazistas serem ocupados, assim, porque não conseguem entrar muito rápido. E tem, sim, né, essa carga documental muito forte, pelo fato de o jogo, vamos dizer assim, em termos de construção, né, como construção histórica, bem amparado em termos de pesquisa, né? Então, do contrário que até então os jogos eletrônicos eram vistos, né, como só o exercício da ficção pela ficção, não, cada vez a gente vai ver mais jogos tangenciando com questões a serem, enfim, trabalhadas de várias formas, né? Logicamente, como é colocado por alguns dos teóricos, né, que eu acabo colocando no documento, né, que acabou virando um artigo, a gente entende que a história é uma construção, né? Como a construção ela pode se abastecer de vários documentos. E, como documento, é uma farsa. Ou seja, vai haver uma edição, vai haver um posicionamento, e esse posicionamento ele envolve uma crítica que é dada a partir do momento que você consegue, vamos dizer, percorrer, né, os diversos pontos de vista. Pode passar para o outro? Enfim, assim como o jogo pode ser visto como um documento, né, é estranho pensar em um documentário, como a gente vê no Globo Repórter, né, o Globo Repórter tiver um jogo lá tratando de alguns assuntos, a gente pode ver ele também numa questão monumental, né? Os jogos se apresentam, especialmente pela Jane McGonigal, como um contrato, né, uma predisposição, né, à vitória de uma questão épica, né? Então, a questão do monumento ele se apresenta para a gente mais ou menos como o monumento se apresenta para a gente nas cidades, nos centros urbanos, enfim, como o estabelecimento de uma memória, né? Então, uma memória afetiva ou, vamos dizer assim, representacional de alguma ocorrência que vale a pena ser destacada, né? Enfim, basicamente, World of Warcraft, acho que muitos de vocês conhecem, é um jogo massivo, né, onde há uma interpretação de personagens a partir de classes. Essas classes têm características diferenciadas, né, e participam de missões que são, vamos dizer assim, compartilhadas por diversos jogadores. Eu acho que diverso, eu estou sendo muito eufemismo, né? Milhares, milhões de jogadores, não necessariamente simultâneos, mas que partilham afeto pelo jogo. Basicamente, a gente tem a população de Cuba, ou seja, um pequeno país, ali representada, né? Então, a construção dessa partilha como afeto
caracteriza o jogo dessa maneira, né, como um monumento. E como monumento lida especialmente com a questão da temporalidade, né, e, vamos dizer assim, do drama diante da vida e da morte. Né, o fato de você, enfim, carregar toda uma carga de experiência, né, durante o jogo e, em alguma situação, morrer e ter que retornar, e morrer e ter que retornar, que acaba sendo também, de certa forma, tratada de uma maneira até mais bem elaborada no artigo do Arthur, mas que, do ponto de vista de uma construção de caráter, né, de uma partilha de caráter, acaba sendo bem evidente à medida que o jogador vai, enfim, percorrendo esse mundo, explorando e transformando as suas ações em ganhos coletivos. Né? Aí fica aquela pergunta, né, como é que seriam os historiadores do futuro? Né? Assim como eu tenho no processo monumental pessoas que registram e dão conta, né, de traduzir essas ocorrências, né, em situações, quem serão os bardos desses novos tempos nos quais as pessoas passam tanto tempo, passam tantas experiências comuns e, enfim, na necessidade de serem registradas, decupadas, organizadas, acaba se tornando uma necessidade que, enfim, envolve os pensadores do futuro como dar conta disso, né? Curiosamente, eu acho que dos jogos massivos, o mais interessante do que jogá-los é ouvir as narrativas das pessoas que jogam, pelo fato de ser arbitrário, né, a participação das pessoas, o ser humano ser tão, enfim, urgente, emergente nas suas decisões, não há previsão do que vai acontecer. Né? E situações acabam se tornando bem curiosas nesse sentido, porque você não está lidando com um automatismo, como normalmente você tem em diversos jogos, mas sim com outro ser humano, que também tem seus objetivos, né, suas afeições, e, enfim, isso precisa ser também, vamos dizer assim, ponderado. Né? Bom, não vou me adiantar muito, acho que pode até sobrar um tempinho no final para a gente bater um papo. E, enfim, vou passar então a palavra para... Inclusive porque tem outros autores aí na plateia também. Exatamente, estamos avançando aí. Mas agradeço a atenção de todos. Passo a palavra então para Simone Campos, que vai falar do Amazon Guardians of Eden. Pois é. Tudo bom, gente? Eu sou Simone Campos, como ele falou, e eu sou gamer e leitora desde uns 5 anos, mais ou menos. Agora eu estou com 30. E quando eu tinha 12, quer dizer, em 1994 para 5, eu não sei nem se estou fazendo a conta certa, mas por aí, eu joguei o Amazon Guardians of Eden, em que é um adventure, como vocês veem, tem um mouse, tem umas opções ali embaixo, e você vai passando por uma aventura que se passa nos anos 50, né? É até uma cara meio kit de propósito o jogo, e no Brasil, assim, é um jogo feito por americanos que se passa no Brasil, e arredores, assim, na floresta amazônica, num lugar não identificado. E você tem você é aquele cara ali, não dá pra ver porque ele tá muito pixelado, mas ele é o Jason, e ele perdeu o irmão dele sumiu na floresta amazônica. A empresa por que ele e o irmão dele trabalham estão achando que estão sendo espionados por comunistas, então ninguém quer investigar direito o que aconteceu com o irmão dele. Então ele vai para a Amazônia atrás do irmão dele, que deixou um recado caso acontecesse alguma coisa. Então, assim que ele chega na Amazônia, depois de muitas peripécias que você já conseguiu resolver, ele encontra essa loura aí, que é a Maia, e ela fala que ele tem que provar que conhece o irmão dele, para ela guiar ele pela floresta até onde ele está. Aí, se você sair da linha, como você já viu aí, já viu algumas telas de morte. Ela te abandona na floresta e você morre de fome, assim. Basicamente é isso. Esse jogo tem milhares de maneiras de você morrer, algumas delas vão ficar passando aí enquanto eu falo. E essa é uma das graças do jogo. Ele sacaneia tanto, francamente, assim. De várias maneiras que você vai ficando mais esperto, né? Aquele negócio da reencarnação, como é mesmo. Eu gostei disso. Encarnação narrativa? Hã? Encarnação narrativa? Isso. Você tem que reencarnar muito nesse jogo, mas como eu reencarnei... e eu com 12 anos não sabia inglês direito, né? Não estudei em escola bilíngue como a filha da Xuxa. Então, eu fui aprendendo no Micael. Naquele tempo não tinha internet para todos, assim. Eu até tinha um modem, mas eu não sabia para que servia aquele equipamento. Então, eu ficava olhando naquele dicionário Micael gigantesco, ficava debruçada, e tinha as aulinhas de inglês do colégio, eu ficava tentando entender o inglês.
O jogo tinha também um sistema de dicas que te ajudava a chegar no final que você, vamos dizer assim, você dava umas dicas cada vez mais claras. Quanto mais clara a dica, mais pontos você perdia. Você tinha pontos de QI. Então, quanto mais dicas você pedia, mais burro você era, né? Então, eu sempre me sinto muito burra lá, com QI de Neandertal já, 52. Já nem mais pedi dicas de tão burra que eu era. E aí, eu não vou nem falar do efeito disso sobre o final, mas tem um efeito muito importante que eu discuto no artigo. Se vocês quiserem jogar o jogo antes, eu não vou estragar. Mas o mais importante é que depois que você encontra a Maya, você sendo Jason, você não, você passa a dividir a ação. Você pode ter um quadradinho com a cara dele lá em cima da tela e outro com a cara dela, e você frequentemente vai poder escolher qual que você vai controlar, e essa cooperação aí é que vai te levar para frente no jogo. Então, eu gostei muito disso porque eu sabia que eu estava lidando com uma visão kit do Brasil, né? Eu sabia mais sobre isso do que os americanos. E assim, tinha também a questão da relação entre homem e mulher, que estava, obviamente, muito em voga, assim, para mim, no momento, né? E que eu gostava. Outra coisa que eu também era aspirante eu já esperava ser escritora, assim. Então, eu ficava pensando que era muito bom poder andar pela rua e, assim como qualquer cronista carioca, observar observar as coisas que aconteciam na rua para ser material para minha escrita, né, futura, assim. E quando eu fiz 12 anos, você deixa de ser invisível, né? Começa a cantar na rua, subir, não sei o quê. Os cronistas que eu soube nunca sofreram esse problema, né? João do Rio, Fernando Sabino, não tiveram esse problema. Agora eu tive. E eu fiquei pensando, né? Esse jogo, ele não só faz você alternar entre as ações, mas também entre os pensamentos, a consciência dos dois, né, do homem e da mulher. Nesse momento aí, ele tá tentando, ela é raptada por traficantes de escravas brancas e tem que salvar ela. Sério. E aí, várias coisas acontecem. Por exemplo, tem um ícone lá que você pode usar a mãozinha para tentar desamarrar ela. Se você usar em uma determinada parte do corpo, vai ser... ela vai falar assim, você não é homem para isso ainda. Ela fala assim mesmo. E aí você tem que usar a faquinha, cortar as cordas e fazer um coquetel molotov, que eu tinha lido num livro como você fabricava, mas tinha lá as dicas também no jogo, e explodir a porta, fazer não sei o que, você salvava ela. Enfim, tudo isso aí foi juntando de uma forma que me habilitou a ver que os homens e as mulheres não têm um alinhamento assim, de fábrica em certas questões, assim, eles têm que ser ensinados. E eu era muito... eu tinha amigos que eram muito cavalheiros comigo, né? Enquanto na rua os homens crescidos eram muito mais rudes e grossos comigo. E aí eu ficava, pô, será que esses homens são os mesmos? Será que eles, eles são as mesmas pessoas ou são pessoas diferentes? Aí tudo isso tá discutido assim no artigo que eu fiz. Então, eu acho que é isso, assim, um jogo que me ajudou até a crescer e a não ter tantos problemas de imagem corporal também, quanto as minhas amigas ficavam, sei lá, assim, ficavam falando, poxa, meu namorado muda quando tá perto dos amigos, sabe? Essas questões todas, esse jogo me ajudou a pensar e ser menos encucado do que a média. Então, acho que eu cheguei no meu fim aqui, não tenho mais o que falar sem estragar os finais do jogo, então é isso. Obrigado, Simone. Passo a palavra para o Pedro Augusto, que vai falar sobre Red Dead Redemption. Bom, boa noite a todo mundo. Aproveitar que estou aqui, inclusive, para agradecer ao Arthur e ao Guilherme por ter tanto me chamado para participar do livro com o artigo, quanto para estar aqui falando hoje à noite. Não é sempre que eu tenho a oportunidade de dividir o palco com o Ludobardo, né? Então isso é sempre uma honra. É uma honra. Para mim. Enfim, antes de falar especificamente do artigo, o artigo foi escrito com uma intenção, que eu acho que é a intenção do livro todo,
que é tratar os jogos como obras artísticas que têm um caráter e um valor cultural. Apesar de eu achar que tudo que é criação humana tem esse valor cultural. Mas, especificamente, entender que é uma obra que permite que análises críticas sejam feitas sobre ela, mas, indo além disso, permitir que a gente faça análises críticas e reflexões sobre a nossa própria cultura e a nossa própria sociedade através daquela obra. Claro que isso implica em dois desafios, eu acredito que implica em dois desafios que eu tratei no artigo, que o primeiro é tentar trazer essas reflexões para um público mais amplo, que não seja um público meramente acadêmico, seja um público que tenha acesso aos jogos como um todo. E o segundo desafio é fazer essas reflexões com qualquer tipo de jogo. E não necessariamente um jogo que tenha a pretensão de ser um jogo artístico ou um jogo mais intelectual. E da mesma forma, eu acho que isso tem que ser feito com filmes, com livros, com qualquer obra de arte. Um questionamento que eu sempre faço é: por que as pessoas só discutem e só fazem análises críticas de filmes cabeça, de filmes independentes? Por que só fazem análises críticas e reflexões sobre filmes como do Inharito e não fazem como Transformers, por exemplo? Será que isso é possível? E aí a gente talvez seja um terceiro desafio, que é justamente fazer isso sem transformar uma análise num mero caça-níquel, como a gente tem aí, tipo, Game of Thrones e a filosofia. Então, no artigo trabalho, ainda que implicitamente, porque eu não mencionei em um momento isso, a ideia do aprendizado tangencial. De uma maneira, de duas formas. Uma forma mais tradicional, que é utilizando aquilo que o jogo traz para aprender algo, não diretamente, de maneira tangencial, seja a história da expansão do Oeste, a história da cultura americana naquele momento, mas indo além, numa segunda forma, um aprendizado tangencial onde a narrativa e a mecânica do jogo permite o contato com alguns conceitos, no caso eu estava trabalhando com o ponto de vista da teoria antropológica, e até alguns obstáculos epistemológicos dessa área do conhecimento. E aí eu acho que o jogo, especificamente o Red Dead Redemption, mas os jogos eletrônicos como um todo, tem uma vantagem sobre outras mídias nessa forma de aprendizado, porque no momento em que ele une narrativa e mecânica, ele permite que o jogador tenha um contato direto e ele consegue vivenciar aquele conceito, vivenciar aquela experiência e não só interpretá-la através da narrativa. Então eu acho que o jogo é muito rico nesse sentido. A mídia é muito rica. Então, que tipo de análise que eu fiz com Red Dead Redemption? Primeiro, para quem não sabe, Red Dead Redemption é um jogo com um formato muito parecido com jogos como GTA, que tem aquele formato sandbox, em que você tem um mundo aberto, você tem uma série de missões, uma trajetória para seguir, mas você não precisa se ater estritamente a ela, em que você controla, você está no papel de John Marston, que é um fora da lei, que é esse cara que está aparecendo em grande parte do vídeo aí, em que ele é um fora da lei aposentado, então ele chegou num determinado momento da vida dele em que ele está tranquilo, e ele quer viver o resto da vida dele com a família, com a esposa, com o filho, no pedaço de terra que ele conseguiu. Só que, e aí é um dos temas do jogo como um todo, você não pode abandonar o seu passado sempre vem atrás de você. E alguns agentes do governo federal americano chegam ao John Marston e pedem para que ele faça uma última missão, que é justamente ir atrás dos companheiros fora da lei dele para que eles sejam presos e trazidos à justiça. E uma maneira de convencê-lo amistosamente disso, eles sequestram a família dele e tentam convencê-lo de que, olha, ou você faz isso ou sua família vai ficar aqui com a gente e você não vai mais ver ninguém. Então, e durante todas essas missões que você vai fazendo para conseguir chegar a ter de volta a sua família, seu pedaço de terra e o que o John Marston quer mais é o seu direito de viver em paz, você vai passando, tendo várias missões, encontrando com vários personagens, e ao longo de todo o jogo, eu acho que dois temas principais são levados em contato do jogador nessa trajetória. O primeiro seria a batalha entre dois mundos diferentes, um duelo entre dois mundos, que seria o duelo entre o velho e o novo. O oeste americano, naquele momento em que o jogo se passa, ele está mudando, ele já não é mais aquele oeste selvagem, pelo menos não é completamente. Então você já tem a tecnologia, tudo aquilo que já existe nas grandes capitais dos Estados Unidos chegando no oeste. E aquelas pessoas que viviam naquela região dos Estados Unidos começam a se confrontar com aquela nova realidade, com aquelas novas tecnologias que chegam, e algumas delas resolvem, ou deliberadamente ou não, mas não conseguem se adaptar àquelas novas tecnologias. E o protagonista é uma delas.
Você vê ele constantemente dialogando com os agentes do FBI, dialogando com pessoas que vêm das grandes cidades, mostrando um pouco o estranhamento que ele tem com aquilo. E não só ele, como outros personagens também. Em determinado momento você vê um xerife de uma pequena cidade claramente não sabendo lidar com um telefone. E não sabendo para que aquilo serve, aquilo não ajudava ele em nada. E um outro tema do filme, olha só, pode falar. O outro tema do jogo é o dilema moral entre bem e mal. Assim, nas histórias de Velho Oeste, bem e mal, nas histórias tradicionais, bem e mal costumam ter uma abordagem bem maniqueísta, que a gente sabe claramente quem é bem e quem é mal. Mas no Red Dead Redemption isso não fica muito claro, porque o tempo todo a gente é levado a relativizar esses conceitos. A gente não sabe exatamente quem é bem e quem é mal ali. E o próprio personagem é um fora da lei, aposentado, mas a gente vai tendo contato um pouco com o que ele fazia no passado e vai vendo que as coisas não são tão simples assim. Acho que esses dois temas, na verdade, eles têm por objeto, e aí que eu acho que é o grande diferencial desse jogo, e que me fez ter a análise sobre ele, o grande objeto desses dois temas é a própria alteridade, é o próprio outro. Então, o jogo faz com que a gente constantemente tenha contato com visões de mundo diferentes. Diferentes do personagem, ou então o personagem tem uma visão diferente daquela visão de mundo que está sendo dominante naquele momento. E não existe, então, na narrativa do jogo, uma cosmologia absoluta do que é certo, do que é errado, ou do que é velho, do que é novo. Isso é interessante, que faz com que a gente relativize, e a relativização talvez seja um exercício constante durante a narrativa do Red Dead Redemption. Então, na batalha do velho e do novo, a ideia de progresso é constantemente relativizada. No momento do jogo, o protagonista é forçado a andar num carro. O carro começa a ser atacado e você tem que se virar para matar os inimigos. E ele fica constantemente reclamando do quão ruim é estar num carro e quão melhor era montar um cavalo. E é mais interessante isso porque depois de grande parte do jogo, você montado no cavalo, tendo a liberdade de com o cavalo andar em qualquer tipo de terreno, acelerar e desacelerar, de repente você está num carro que faz barulho, que tem uma trajetória, só pode andar na pista, não pode sair do caminho, e você vê de fato e pensa, realmente, será que o carro é tão melhor que um cavalo assim? Pelo menos não estava sendo até o momento. E outra questão interessante da relativização, dessa vez com o caso do bem e o mal, como eu disse antes, o John Marston é um fora da lei, então será que ele é um protagonista bom? E os antagonistas, os principais antagonistas são agentes do governo federal, e tudo bem, eles sequestram a família do John Marston, que talvez não seja uma atitude muito correta para implantar uma política pública, mas o que eles querem é justamente trazer aquela ordem do governo federal americano para o oeste, que até então é uma região selvagem. E, em outro momento, a gente tem que enfrentar uma gangue de fora da lei. E essa gangue de fora da lei são índios. E a gente vai ver que esses índios, a principal ação deles é sempre atacar viajantes, mercadores brancos. E aí os índios falam pra gente que eles fazem aquilo para conseguir comida e conseguir dinheiro para sobreviver dentro das reservas. Porque eles não estão conseguindo sobreviver dentro das reservas onde o próprio governo americano colocou eles lá. E aí basta a gente entender um pouco de história americana e para saber que o caminho que os índios eram retirados até as reservas é conhecido como Trilha das Lágrimas. Então não era um caminho e não era um lugar muito agradável.